pessoas, como é que estamos hoje? Eu espero que bem. E esses dias, mais especificamente assim, o sábado, né? Tava tudo o mais puro suco do caos. Sabe que é caos real oficial? Você tá ali dormindo tranquilo, do nada começa a rolar coisas muito loucas e você pensa, mas o quê? E aí vai passando o dia, vai acontecendo mais coisa e mais coisa, parecendo um grande caos de efeito borboleta. E quando você se dá conta que você respira, você fala, porra, eu aguentei tudo isso nesse único dia. E aí tudo finalmente se acalma e você consegue dormir. Pois bem, do que eu tô falando pra ter tido essa reação? Basicamente era sábado e eu tava, se eu não me engano, dormindo ali tranquilo. Tive um pesadelo terrível, já começou aí. Era um pesadelo assim tão terrível que eu acordei 8 horas da manhã. Completamente assim em choque, tentando arranjar um meio de me acalmar antes de voltar a dormir. Ok, consegui, vi umas coisinhas no Pinterest, né, que ativou a função de colocar todos os seus dados e coisas ali específicas pra ficar treinando o IA. Só que você tem que ir lá manualmente pra desativar, porque do contrário vai ficar ativado lá sem que você saiba. E tudo bem, mas vamos seguir. Pois bem, dei uma olhadinha e voltei a dormir. Nisso que eu voltei a dormir, o que aconteceu? Eu acordei do nada com as minhas tias tentando usar o meu dedo errado pra poder desativar, desbloquear o celular. E eu não tava entendendo nada, porque tipo, eu tava tudo super sonolenta, não tava acontecendo. E aí, como tinha bloqueado o celular porque, tipo, tava com a digital errada, eu desbloqueei o celular, passei pra elas e eu voltei a dormir. E pelo que eu consegui entender, tinha ficado sem internet. Ok, dormi, eu sabia que elas iam chamar o técnico. Depois eu acordei. Eu acordei horas depois. E aí eu fiquei sabendo que o técnico ainda não tinha chegado. Isso já era umas meio-dia. E naquele horário que elas estavam chamando, tinha um técnico já arrumando o fio da vizinha, da internet. E elas acharam que por ele estar arrumando da vizinha, também já ia arrumar o nosso se a gente chamasse o serviço. Só que não foi o que aconteceu. Porque, tipo, pelo que eu entendi, tinha muita ocorrência. E aqui, vocês sabem, passa um caminhão ou um ônibus muito alto, coisa assim, automaticamente arranca os fios, dá todo o caos, fico sem internet, nossa, um pesadelo. E se fica sem internet, fico sem televisão, fico sem ter como usar o celular, porque muitas das funções que tem nele, né, pelo meio de internet. E o PC, felizmente, tem jogos offline, então dá pra resolver. Mas pros meus pais, por exemplo, não dá pra eles assistirem televisão, e eles são muito dependentes da televisão, não tanto quanto eu, porque eu já tenho esse outro meio de entretenimento, que é coisa que eles já não têm. Mas voltando aqui. Em todo caso, finalmente o cara da internet veio. Só que quando que ele chegou? Pois bem, eu fui tentar jogar Red Dead Redemption, que eu fui na feirinha com meu primo, pra gente poder comprar jogos pro aniversário dele. E nisso, ele tinha o PlayStation 2, e eu tinha o Xbox. Eu achei 2 jogos interessantes, e como uma barganha pra poder pegar aqueles jogos, eu falei, vai ser de quarta compartilhada. Então eu peguei o Bridge Raccoon City e Red Dead Redemption, o primeiro, tá? Ok. Eu joguei, tranquilamente, o Bridge Raccoon City, até zerei. Só que o do Red Dead, ele deu um certo bug, que quando eu ia abrir o mapa, ele automaticamente voltava pro menu inicial. E meu primo falou que quando ele foi jogar, dava bug quando ia subir no cavalo. No meu caso, não dava bug quando ia subir no cavalo. E eu fiquei tipo, pô, mano, mas como assim, sabe? Aí, ok. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi baixar todo o jogo no meu Xbox, pra, caso desse algum problema, pelo menos já ia estar salvo ali e eu conseguir resolver. Tudo bem. Abri o jogo e fui baixando tudo certinho. E aí, quando terminou de baixar, que eu abri o jogo e tava, assim, me lascando horrores pra tentar não abrir o mapa pra poder chegar no lugar que eu queria, os técnicos finalmente chegaram. E no momento que eles chegaram, eu tava andando pelo deserto e eu tinha perdido horrores. E eu pensei, carambola, não posso abrir o mapa, porque se abrir o mapa volta pro início, eu não tenho como salvar no momento que eu tô. Então o que eu faço agora, velho? Meu Deus. Mas ok, fui seguindo. E eu tive que usar, vamos dizer assim, um meio de localização real. O que isso significa? Enxergar aquele universo, enxergar aquele ambiente literalmente como um espaço real. Com, por exemplo, como posso dizer, uma ambientação de seguir o fluxo do rio para chegar até uma civilização,
tipos de biomas, né? Que se tem um certo bioma tal, eu tô numa área seca. Se tem um bioma tal, tô numa área pantanosa. E assim ia se seguindo. E isso funcionou, por incrível que pareça. Não tô nem zoando. Mas ok, até que chegou uma hora, como eu falei, que eu acabei me perdendo porque eu não tinha seguido totalmente essa lógica, né? Eu segui, tentando seguir pelo fluxo do rio, só que acabei me perdendo e ali eu já fui começando a ficar, ai meu Deus, e chegou um determinado momento que meu cavalo até morreu, que eu fiquei, meu Deus do céu. E sempre dói muito em mim quando esse momento acontece, porque é muito traumático, porque fica lá ele caído e aí eu tenho que tirar a pele dele. E isso aconteceu uma outra vez também, mas eu já vou chegar nesse ponto. Em todo caso, tava eu ali jogando plenamente, até que de repente eu ouço, sem zoeira nenhuma, e eu estava ali admirando o ambiente, pensando, cacetada, pra onde que eu vou, eu ouço o grito do técnico da internet. Cara, pra quê? Nessa hora, eu dei uma congelada que eu não sabia o que tava rolando. Daqui eu não dava pra ver onde ele tava, mas eu sabia que ele tava em um dos postes. E eu comecei a imaginar o pior, porque eu tinha assistido com meu primo um vídeo, se eu não me engano, do Bom Tá, mostrando sobre alguns acidentes terríveis que podem acontecer, e um deles era justamente de um técnico de energia tomar um choque num poste. E pasme, isso tinha acabado de acontecer. E eu ouvi isso acontecendo. Eu ouvi minha vizinha da frente descendo, que dá pra ver a escada dela daqui. Saí pra ver o que aconteceu. Minha tia tava do lado de fora já, perguntei o que rolou. E ela falou, o cara da internet tomou um choque. E eu fiquei, pelo amor de Deus, cara, e agora? Porque ele tinha vindo junto com um estagiário. E o estagiário, eu chamo de estagiário porque ele não tava treinando, ele já acabou de chegar na semana anterior, então tipo assim, só faziam 2 semanas que ele tava trabalhando naquilo ali e de repente um acidente, tá ligado? Enquanto que o que tomou choque tinha 3 anos já de experiência. E o estagiário era mais educado, o que tomou choque já era mais Arthur Morgan do início do game, vamos dizer assim. Então foi uma situação que eu fiquei cacetada, velho. Eu não sei com o que eu reajo, como é que eu faço. Aí minha tia foi correndo pra poder dar água pro moço lá pra ver se ele tava bem, se ele tava vivo. E aí o estagiário comentou que, quando voltou pra cá e tudo, explicou que ele não quis... Como posso dizer? Ele não quis chamar ajuda, tipo, ele tava bem, ele tava ótimo, ele não quis ir pro SAMU, não quis ir pro hospital, nada, ele tava ótimo. E que ele até ficou brincando, tipo, eu fiquei pálido, ele falou assim, sim, você ficou pálido, ele falou assim, já sou branco mesmo. E aí os dois começaram a rir, e aí, tipo, deu pra perceber que ele tava bem. Tanto que o estagiário achou que ele tava zoando quando ele tomou o choque, porque ele falou que ele é brincalhão assim mesmo. Só que não, foi um negócio sério. E como é que isso aconteceu? E aí que vem um alerta pra vocês aqui também. Ele foi tentar deixar o fio mais alto, porque se o fio fica baixo, os caminhões vêm e arrancam. Como eu falei que já acontecia, e por conta disso os fios da minha internet especificamente é mais alta. Só que na rua de cima já não é assim, entendeu? Então o que ele foi tentar fazer? Deixar mais alto. Só que ele não conseguiu ver, porque ele tava já no máximo do topo da escada, e ele não tinha uma altura considerável de 500 metros para poder chegar até ali, que tinha um fio desencapado. Então quando ele foi esticar o braço para poder deixar o fio mais alto, o fio desencapado pegou no pulso dele. E aí ele tomou um choque, que foi aquele momento que eu ouvi o grito. E foi um momento tão assustador para todo mundo, que tanto eu que ouvi, quanto principalmente para quem assistiu pessoalmente, que foi o estagiário que tava ali embaixo, que cacetada. Felizmente ele conseguiu soltar a tempo e nada mais aconteceu. Tanto que eu vi ele chegando aqui de novo e ele tava inteiraço, até falou que ia ir pra casa tranquilo. Eu fiquei tipo, gente, meu Deus, ele é o Kratos. Porque caramba, né? Porque, tipo assim, ele se chamava Clayton, tomou um choque, sobreviveu, ficou inteiraço, ainda fez zoeira com isso. Então, automaticamente, eu lembrei do meme do Kratos de God of War, entendeu? Que falam que é o Clayton. Então, assim, camadas e camadas. E que lutou com os Zeus, que justamente é o deus dos raios, né? Paralelos. Mas voltando aqui. Em todo caso, eu falei com o estagiário, tudo. O estagiário, tipo, tava mais tranquilo, só que ele não tava muito confiante de se manter naquele ramo. E ele explicou que ele era Uber, que ele já foi fotógrafo durante muitos anos e tudo. Incrível, trabalhou com celebridades e tudo mais. Só que aí chega o chefe dele, já que o outro teve que sair, então o chefe começou a resolver as coisas tudo e tudo mais.
E como o jogo tava pausado, porque eles voltaram aqui de novo e eu tive que ver o que aconteceu. Passou um caminhão aqui agora, eu acho, não sei. Deu até um certo receio, até verifiquei aqui, a internet tá bem ainda. Mas voltando aqui. Em todo caso, né? Estavam ali os dois aqui comentando, né? Tipo, o estagiário contando da carreira dele, que ele já trabalhou com o Luciano, que ele é um arrogante do caramba, que a Ana Maria Braga é super gente boaça e tudo mais. E ao fundo, meu jogo tava pausado, porque né, eles chegaram de novo, eles precisavam mexer no canto que eu estou no momento. Então pausei o jogo e a música ficou tocando, a música do Red Dead. E era uma música muito bonita e tudo mais, e pra mim tava tudo certo, tudo safe, tipo, só música tocando. E aí, o chefe do estagiário começou a achar que era uma música ambiente que estava tocando em algum lugar. E ele, nossa, que música instrumental bonita. Aí quando ele foi ver, era um jogo pausado do Red Dead. Aí a gente começou a rir, e aí ele saiu. E depois, ok, a internet ficou funcionando normal e tudo mais, e ele explicou que a internet aumentava a cada determinado momento. Eu fiquei tipo, nossa, que incrível, eu não sabia essa informação. Mas tudo bem. Aí, ok, o cara foi pra casa, o outro estagiário seguiu o rumo dele, o chefe também. E eu fiquei tranquilucha aqui, felizmente. Só que aí eu voltei a jogar. E nisso que eu voltei a jogar, quando finalmente eu voltei a jogar um pouco mais calma, entre aspas, porque eu ainda tava tentando me recuperar de tudo que aconteceu, eu comecei a chorar porque começou a cair a ficha de que quase rolou uma fatalidade. E eu comecei a me sentir culpada por isso, mesmo que não fosse culpa minha, porque, tipo, sabe, era relacionado a mim porque era minha internet, mas ele tava fazendo o serviço dele, sabe, tipo, entendeu? São coisas assim. E aí eu me acalmei um pouco mais, até comentei, se não me engano, com o Math Zane, com a Kiski sobre isso. E eu voltei a jogar finalmente. Quando eu finalmente voltei a jogar, eu consegui encontrar o lugar que eu queria. Então assim, momentos. E por quê? Porque eu continuei seguindo, dessa vez, seguindo mais à risca, aquela minha ideia de seguir pelo bioma, dos ambientes e tudo. E aí eu fui andando, seguindo umas placas, vez ou outra, e andando. E eu finalmente achei o pântano. Porque eu conheço sobre pântanos mais do que eu conheço sobre mim mesmo, porque eu tenho uma obsessão real por pântanos e crocodilos e répteis dessa região. E não é brincadeira, tipo, realmente sério. Então, obviamente que eu queria dar um rolê por lá, sabe? Eu só baixei o Red Dead no meu Xbox e fiz todo esse caos pra poder chegar ao pântano do Red Dead, pra poder dar um rolê, porque lá me dá paz e é um lugar que me deixa muito feliz. Só que aí que veio o grande plot. O pântano que tem no 1 não tem nada a ver com o 2, porque é um mapa muito menor e não tem nada além do que umas poças, vamos dizer assim, e algumas árvores da região. E eu fiquei assim, não, cara, eu fiz todo esse caos pra isso. Eu andei de cavalo, eu corri com o cavalo, eu perdi meu cavalo porque animais atacaram meu cavalo e ele morreu. E eu teria que voltar tudo a pé pra isso. Sabe, eu até fiquei feliz quando eu cheguei no Rio Mississippi, que tinha algumas docas, algumas casas, alguns comércios. Até troquei de roupa lá. E eu fiquei tipo, nossa, eu estou em casa, oh my god, tô muito feliz. Só que não tinha como eu ir muito além, sabe? Então, foi uma coisa assim, início de um sonho, deu tudo errado, mas ainda assim, tudo certo. E aí foi quando eu finalmente, voltando pra casa a pé, que eu consegui salvar o jogo. E aí eu consegui abrir o mapa finalmente, sem dar problema nenhum. Só que jogando Red Dead, depois, tipo, passando por esse caos, e agora fora o que aconteceu que eu já dei todo esse caos aqui, que já tava com uma carga emocional enorme, eu comecei a sentir paz jogando Red Dead, sabe? Tipo, ok, não tinha nenhum carro, e pra mim tá tudo tranquilo, porque eu jogo Stardew Valley. E também Vampire Masquerade, que tipo, não tem nenhum veículo pra você se locomover, você andando. Mas era muito relaxante andar com o cavalo, sabe? Tipo, ok, ele não era muito rápido pra um ambiente muito grande como aquele, mas às vezes eu poderia correr, só que eu gastava estamina do coitado. Mas mantendo um passo médio, eu poderia apreciar o ambiente, eu poderia ver os NPCs vivendo, existindo.
E era muito legal, cara, sabe? Era uma experiência que, claro, não se compara ao segundo, mas no primeiro ainda é muito rica, ainda mais pra quando foi lançado e pra plataforma também que foi lançado, né? Que era o Xbox que eu tava jogando. E eu fiquei muito imersa naquele lugar, num ponto que eu fiquei feliz quando começou a chover e eu ergui a câmera e começou a pingar na tela da câmera, sabe? Eu fiquei, caramba, que lindo! Então, quando eu tava andando por uma área que era de terra e a calça e a bota do personagem ficava toda suja, ou andava por uma poça e ficava toda molhada, então assim, era muito legal. Ou então de deixar passos em certas regiões. Eu achei aquilo tão incrível, porque eu nunca vivenciei aquilo, sabe? Eu nunca vivenciei realmente Red Dead Redemption. E teve até alguns NPCs que pediram ajuda no meio do caminho, só que eu estava focadíssima no objetivo de chegar a um pântano, que eu só ignorei. Além do mais, o jogo estava em inglês, então nem tudo eu consegui compreender 100%, então não ia ter paciência pra jogar. Mas ainda assim foi legal, sabe? Foi legal, foi divertido, foi interessante. Dirigir, vamos dizer assim, uma carroça também foi muito legal, foi uma experiência diferente. E ver construções, ver cidades, ver, como eu falei, os NPCs, era realmente uma viagem por um tempo e por um espaço que eu nunca tive acesso na vida real mesmo, porque, tipo, hello, né, não tenho dinheiro pra isso, e é um país totalmente diferente do meu, com uma cultura toda diferente da minha também, mas foi muito legal. Foi, tipo, uma experiência que, mesmo tentando pôr em palavras, é muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo. E olhando depois o mapa, né, quando eu finalmente consegui abrir, eu achei tão interessante, sabe? Tipo, cada marcação, cada relevo, cada desenho, cada, sabe? Nossa senhora! E pra uma pessoa como eu, vivenciar algo assim, ainda mais pelos jogos que eu joguei, que eram ou semi-abertos ou lineares, é como se eu tivesse encontrado ouro, é como se eu tivesse encontrado Eldorado, entendeu? Que é a cidade feita de ouro. Porque era muito incrível, era muito surreal. E o melhor de tudo era que eu poderia também ver a vida selvagem, sabe? Tanto que eu fui atacada por um javali 2 vezes, e ele fugiu, eu não consegui matar ele. Meus cavalos acabaram morrendo, né? Um por queda, o outro por ataque de animais, que eu depois tive que matar, né? Momentos. Mas ainda assim foi uma experiência interessante. Eu quase fui caçada por bandidos, só que eu consegui fugir. Né? Mas ainda assim me diverti fugindo daquilo ali. E quando eu tentei salvar uma refém, ela acabou morrendo, e aquilo me marcou muito. Porque eu não queria fazer isso, eu queria salvar aquela refém. Mas aquilo me deixou tão traumatizada que eu só não quis fazer missão nenhuma. Porque eu não consegui fazer aquela tática da câmera lenta pra você conseguir mirar certinho nos inimigos. Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui aprender. Então foi muito traumático. Meu Deus do céu, aquele jogo é realista demais em certos pontos, mas tudo bem. E claro que ainda vai existir um vídeo que eu vou falar detalhadamente em um roteiro sobre o quanto Red Dead Redemption é incrível e todas as suas camadas que todo mundo já fez. Só que pelo meu ponto de vista, como alguém que nunca vivenciou isso antes, é realmente algo novo e mágico que renderia inúmeros vídeos que eu facilmente faria explorando cada centímetro daquele ambiente. E isso não é zoeira, vocês sabem que eu sou capaz disso. Se eu sou capaz de fazer um vídeo de 1 hora falando sobre cada file, sobre cada detalhe do jogo, sobre cada personagem, sobre a lore do jogo, quem dirá de Red Dead, cara? Olha quantos vídeos eu assisti de Red Dead Redemption. Vocês não têm noção. Eu nunca joguei esse jogo, só que eu já vi vídeos o suficiente de Red Dead Redemption 2 pra saber tudo daquele jogo. Isso sem contar nunca ainda vou ir atrás, entendeu? Então é um jogo que eu já tinha uma certa expectativa de que era um jogo incrível. E vendo pelos meus próprios olhos, pelas minhas próprias mãos,
eu tive essa certeza absoluta, mesmo sendo, como eu falei, no primeiro jogo. Mas é muito legal, cara, é muito legal. É uma experiência que se aproxima da experiência que eu tive com Stardew Valley, de certa forma, na emoção que eu senti, da liberdade de poder ir pra qualquer canto que eu quero e conversar com os NPCs que tem as suas rotinas bonitinho, e ao mesmo tempo com a liberdade também de passear por todos os cantos e de uma certa obscuridade também nas histórias desses personagens de Vampire Masquerade Bloodlines, né, que é outro jogo que eu fiquei horas jogando, que eu fiquei horas passeando, indo pra lá, indo pra cá, e que era muito divertido também, né. Ai, mas é sobre, tipo, sábado foi definitivamente um dia muito, assim, meu Deus, sabe, foram fortes emoções, tanto boas quanto ruins. E felizmente deu tudo certo para todo mundo, né, não só pra mim. E isso me fez também querer experienciar outros jogos, sabe, além dos que eu já joguei, como por exemplo que eu fiz um vídeo iceberg de especial de aniversário que eu tô tendo que lançar depois do meu aniversário, quase perto do próximo aniversário, que falava sobre Shadow of the Memories, se não me engano, que era um jogo de viagem no tempo da Konami, de PlayStation 2, que foi esquecido. Aquele jogo, quando eu fui pesquisar pra poder fazer o vídeo, era tão incrível que eu falei, cara, eu preciso experimentar esse negócio, eu preciso, nem que eu não vá fazer um vídeo depois, eu preciso, entendeu? E tem um outro vídeo que eu ia fazer um vídeo sobre, só que eu falei, pô, tem uma temática mais 18, não de violência, né? Sei que vocês me entendem. Então eu pensei, será que eu faço? Mas ele até que tem uma história interessante, tirando a parte da baixaria, vamos dizer assim. E não é nem porque eu tô querendo passar pano pro jogo, é porque realmente ele tem uma história interessante que não foi tão desenvolvida quanto poderia ser. Tipo, ele te dá um gostinho de uma coisa interessante, que se você jogar várias vezes e seguir por outras rotas, você consegue esses pedaços da história, e quando você junta, você fala, caramba, olha que potencial incrível que isso daria, mas que acabou seguindo pra outro caminho, sabe? Mas eu vou fazer um vídeo sobre, explicando melhor pra vocês entenderem do que eu tô querendo dizer. E claro, sem mencionar a parte da baixaria, que pelo que eu entendi, eu pensei que não. Sim, é canônico, faz parte da história, só que eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mesmo que eu precise mencionar que aconteceu alguma coisa. Mas é isso que eu posso dizer sobre isso, né? Ainda tô trabalhando pra terminar o vídeo de aniversário, né? Porque eu tenho que preparar o próximo. E já dando um adianto aqui pra vocês, vai ser de Stardew Valley. Eu tava até pensando de fazer, tipo, um personagem com uma idade que eu ia fazer, que é 26 anos. Só que eu pensei, cara, vou tentar não ser tão megalomaníaca, porque a última vez que eu fiz isso, que foi dos 25 pedaços, deu um caos do caramba, tive burnout, então vamos segurar um pouquinho. E vamos fazer algo que eu já tô vivenciando, que eu já tô experienciando, e que eu tenho material de sobra, que é Stardew Valley. Até pensei em fazer também de Silent Hill 3, só que eu teria que zerar o Silent Hill 3 antes de fazer, e até eu conseguir jogar e depois zerar, já ia ter passado meu aniversário. Então, quem sabe fique pra um aniversário de 27 anos, quem sabe? Não sei, veremos. E o especial de 1000 inscritos ainda vai vir aí, pode ter certeza. É que eu tenho que zerar primeiro o Undertale e eu tô travada naquele boneco maldito. Ai, mas tudo bem. Faz parte, né? Quem sabe um dia usar esse jogo. Mas tudo bem. É isso. Espero que vocês fiquem bem. Besitos. Se cuidem. E até a próxima sexta. Tchauzinho.